Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer aqui minhas dicas e as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço muito a todos vocês que estão conosco. E eu sempre faço aquele convitinho clássico, que é você estar com a gente, deixar o like nos vídeos, caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube. Nas plataformas de áudio, você pode classificar o nosso podcast e compartilhe com os seus amigos. Assim vêm mais pessoas e interage com a gente. Além disso, traga as suas opiniões, as suas impressões, as séries, os livros que você tem assistido, os filmes também, que isso é o que mais nos deixa empolgados. A gente está aqui trazendo as nossas opiniões, mas nós também queremos as opiniões de todos vocês também. Então é o seguinte, primeiro, né, se tiver algum barulho, não me perdoe, mas eu escolhi aqui um horário para gravar aqui. Eu acho que não vai dar nada, mas se der algum barulhinho, podem nos desculpar, mas enfim, a vida acontece. Quem tem criança em casa sabe, né? A minha irmã tem os filhos dela, né? Os meus sobrinhos. E se tiver algum barulhinho, cachorro latindo, é o que temos por aqui. Então, nessa semana, nós já voltamos, né? No episódio passado da nossa paradinha estratégica, né, do mês de julho. Agosto já chegou por aqui. Você vai estar vendo esse vídeo, este áudio lá na frente. Mas nós temos aqui as nossas impressões da segunda e última temporada de The Sandman. E nós vamos falar o primeiro bloco de episódios 1 a 6, que foram exibidos a partir do dia 3 de julho. O segundo bloco no dia 24 de julho e o último episódio no dia 31 de julho. Então, vamos dividir aqui as nossas resenhas em 3 resenhas e assim nós acompanharemos a segunda e última temporada. Então, nesse primeiro bloco, com os 6 episódios, a gente vê que as coisas estão começando a mudar, né? O Morbius está ali, Morpheus, na verdade, ele está ali reconstruindo o seu reino do sonhar, uma vez que na sua ausência as coisas acabaram se perdendo, né? As conexões do seu universo acabaram, do seu reino, né? Acabaram se perdendo. E ele está ali, então, no início, reconstruindo todo o seu universo. Mas o que acontece? Um dos irmãos dele, um dos perpétuos, chamado Destino, que decide reunir toda a família novamente, porque existe um acontecimento, e esse acontecimento vai sim causar mudanças muito drásticas durante todo aquele momento em que eles vivem. Ele recebe a visita aquelas fúrias, né? Que tem classificação vai ser fúrias, outros vai ser outros nomes, mas elas vêm ali ao jardim, onde o destino está ali passando alegremente no seu jardim, e elas vêm dar este comunicado de que existe ali uma certa situação onde um certo Deus ali vai sair do seu reino, vida e morte vão se degladiar e isso vai causar uma guerra sem limites. E tudo vai ter a ver de acordo com essa reunião que eles precisam fazer, discutir e debater o que vai ser feito para que isso não aconteça. Só que essa reunião, existem peculiaridades nessa reunião de família, uma família nada unida e bastante ouriçada, podemos dizer assim. Porque aqui nos Perpétuos, a gente percebe que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua identificação. Você, através dos nomes, você acaba entendendo perfeitamente o que cada um é, tá? Mas, além das rusgas que nós vemos na primeira temporada, Desejo com o Sandman, a gente tem
um, digamos, banco vazio ali, que seria o do Perpétuo Destruição. Ele tem alguma treta que envolveu este passado ali, que ele não quis mais fazer parte, não quero saber, não me procure mais, beijo, queridos, tchau. E ele simplesmente sumiu do mapa. E alguns ali se incomodam bastante com essa ausência, outros, como o Morpheus e o Destino, não se preocupam tanto. E aqui a gente tem a dramática, a gente pode dizer assim, que é a Delírio. Bom, o nome já diz tudo, não é mesmo? E ela sente essa presença e fica muito incomodada com essa não estada dele ali. Além dessa reuniãozinha nada agradável que acontece, respeitosa, mas não muito agradável, nós vemos que existem outras prerrogativas que esse primeiro volume acaba envolvendo. Muitos deles envolvendo o próprio Morpheus. Por quê? Nós vemos que ele é extremamente egoísta. A gente vê assim que ele quer simplesmente resolver o BO dele do reino dele, ele não quer saber de nada, não quer ficar participando de muita coisa, ele quer simplesmente restaurar o seu reino. Mas tem algo que isso aconteceu até na primeira temporada, bem rapidamente em um dos episódios, que ele acabou no passado se apaixonando por uma mortal e que ela é chamada de Nada, né? Assim, não é que a mulher não é nada, é simplesmente esse é o nome dela. E ele acabou tendo um filho com ela. É isso que é bem esquecendo de falar com vocês que vai ter spoilers aqui da temporada. Mas tem-se uma prerrogativa que diz que os perpétuos, por eles, digamos, eles serem deuses, semideuses, eles não podem derramar o seu próprio sangue. Então, ou seja, mesmo nas rugas ali que ele tem com a Perpétuo Delírio, que ela faz tudo para perturbar a vida dele, existe essas questões de que um não pode matar o outro, né? Um não pode derramar sangue do outro, mesmo que este tenha algum descendente. Eles não podem derramar um sangue um do outro, porque senão a gente vai ter aí as fúrias e elas vão perturbar bastante a vida deles. Então, o que acontece? A gente vê um pouco mais da relação do Morpheus com a Nada e esse filho que acabou ali sendo constituído, né, do relacionamento deles, né? E o que acontece? O Morpheus acaba tendo que ir atrás dela, né, para que as coisas precisam ser resolvidas. Além disso, a gente vai ter ali a Delírio que está querendo procurar o seu irmão, o Destruição, e para que eles possam ali, ele possa retornar e fazer parte novamente da família. E a gente vê que nada aqui vai ficar legal nesse primeiro bloco de episódios, tá? Honestamente, eu acho o estilo de narrativa da série, uma vez que a gente está vendo uma certa baixa, né, na produção, por causa também das acusações, né, contra o autor, Neil Gaiman. E o que acontece? A gente sabe que tem essas questões, eu tenho a minha particularidade, opinião com relação a isso, mas eu acho que a série, ela como narrativa construtiva, é uma série linda, uma série muito impactante. Ela tem sim um sentido metafórico de dialogar conosco com relação às coisas que nós somos, às coisas que nós desejamos, a nossa vida como um todo. E eu tenho a minha leitura pessoal com relação à série, e tem coisas sim que vai casar às vezes com o que você pensa, outras não vão casar com o que você pensa, mas eu vou concordar com alguns dos meus colegas criadores de conteúdo que esse primeiro bloco é um primeiro bloco muito poético,
de novo, dialogando com relação à nossa vida, as nossas questões com relação aos nossos desejos, né, os nossos delírios, o quão destrutivos nós possamos ser, o quão medrosos também, e essa questão da gente querer manipular o nosso próprio destino, sabe? E o quão perigoso também isso pode ser, porque nós somos protagonistas da nossa vida, mas é a nossa vida. Você não pode simplesmente determinar o destino de uma outra pessoa. Você domina a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, mas existe um caminho que você precisa seguir. E cada um tem o seu caminho a seguir e as consequências deste caminho. Então, na minha humilde opinião, esse primeiro bloco de episódios é simplesmente muito bonito, muito poético. Claro que vai ter momentos aqui que você vai se incomodar, sim, porque existem coisas que você vai ver o Morpheus fazer e que você vai ficar simplesmente incomodado, né? Inclusive envolvendo ali o filho dele, que a gente teve aquela parte em que ele acaba matando, né, o filho dele. Aquilo ali, eu particularmente fiquei um pouco incomodada com aquela questão, mas eu acho que o geral da série é praticamente esse. É a gente tentar entender que tudo isso somos nós, independente de qual a mitologia que você acha que é legal, independente de você ter uma crença ou não, isso é nós, sabe? Todas essas questões, essas divagações, as nossas experiências, isso tudo nos faz como pessoas. E eu vejo que essa é uma história que conversa muito neste quesito, um quesito mais filosófico, na minha opinião. Claro, você pode ter uma opinião diferente. Claro, também, se você não quiser assistir por causa dessa questão mesmo com, né, o Neil Gaiman, e você tem todo o direito de também não ver se você quiser, mas para quem gosta dos quadrinhos como um todo, e também para quem tem um carinho pelo elenco, o elenco continua muito bom nessa segunda temporada. Aliás, tem uma parte ali que o Morpheus precisa ir no Hades, porque ele acabou excomungando a Nada ali pro Hades, e ela passa por poucas e boas no Hades, e tem uma parte que ali, digamos, o dono ali, para não falar o nome, né, do Mochila de Criança, tem até uns memes na internet mostrando a atriz na primeira temporada e agora, e que ele fala assim, eu tô cansado disso aqui, eu quero ir pra praia, pegar um sol. Gente, mas aquilo ali foi tão hilário, que assim, claro que se você for pensar o que é isso, você não ia achar nada hilário, mas o jeito em que a história é contada, tipo assim, você já imaginou se o Mochila de Criança simplesmente não quisesse mais ficar no Hades? Mas ele vai para onde? Vai para a praia tomar sol? Assim, umas questões, assim, umas brincadeiras, assim, de questionamentos. E também a gente não pode ser exatamente tão puritano, que com certeza você já pensou nisso em algum momento, se o Hades não existisse, tá? E queria que o céu simplesmente fosse o lugar que todo mundo fosse passar, mas ninguém tá pensando na porta que é estreita para entrar. Então, assim, são questões que nos questionam durante toda a vida. Será mesmo que a gente domina o nosso destino? Será mesmo que os nossos delírios, nossos desejos, as nossas ambições, elas podem ser realizadas? A que preço elas podem ser realizadas? O nosso sonhar, o que o nosso sonhar faz com a gente? Será que a gente tem que ter sonhos? Será que a gente não tem que ter sonhos? Então a série, ela fala muito comigo nesse ponto, sabe? Porque sim, é uma história que você, naturalmente, você vai ver a narrativa, vai ter coisas que você vai ficar confuso, né? A pessoa até falando rápido e tentando associar as palavras, as ideias. E assim, é uma série que fala muito comigo nesse quesito, sabe?
desses questionamentos, das coisas que a gente escolhe e o que isso impacta na nossa vida, no nosso destino, nas pessoas à nossa volta. Porque, sim, o que você escolhe para você vai impactar quem está à sua volta, quer seja seus pais, né? Seu cônjuge, se você tiver um namorado, se você tiver alguém próximo de você, seus colegas de trabalho, enfim, isso é impactante também para as pessoas à sua volta. Fora as outras questões que a gente tem, os nossos traumas também que acabam influenciando no nosso modo de pensar. Então é uma série que, na minha visão, e essa é apenas a minha visão, ela conversa muito sobre isso, sobre essas questões que nós temos com relação à nossa existência, a nossa relação com vida e morte, a nossa relação até mesmo com as próprias religiões, com as denominações que existem no mundo. Eu acho que é um papo cabeça, não é um papo para qualquer pessoa, sim, eu concordo. E é uma série que, se você não quer filosofar e não quer questionar-se, ou também você não tem um humor mais negro, mais sátiro, né? Às vezes não é uma série para você mesmo, tá? Então, realmente você pode passar reto e olhar uma outra coisa que seria interessante para você. Mas essa é apenas a minha opinião, tá? Não tô dizendo que é a verdade absoluta, cada um vai ler isso aqui da maneira que quer. Mas eu gostei muito desse primeiro bloco de episódios e dia 24 de julho, o segundo bloco, com os episódios 7 a 11, e dia 31, o último episódio final. Isso vai acontecer com Stranger Things também. Em breve nós vamos falar sobre a série, revisando também as outras temporadas. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês decidiram assistir essa segunda e última temporada de Sandman, o que vocês gostam na série? Tem algum perpétuo seu que você acha que é o seu favorito? Que de certa forma, não exatamente que você se identifica, mas que a personalidade dele pode ser um pouco mais próxima, ou que conversa melhor com você? Vamos discutir sobre isso aqui nos comentários, claro, com muito respeito. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo que tem total liberdade para poder dizer aquilo que pensa, mas respeitando também o coleguinha, que senão ninguém merece. Então é isso, ficamos por aqui. Na semana que vem a gente vai falar de novo sobre The Blacklist e nós vamos continuando aqui a nossa cobertura da segunda e última temporada de The Sandman. Muito obrigada para você que está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos nos próximos.